Separação total de bens protege tudo mesmo? Eu casei com separação de bens e então meu patrimônio está 100% protegido. Será? Meu nome é doutora Paloma Gonzalez, eu sou advogada e hoje eu vou te explicar como que funcionam esses casos. E se você gosta de entender os seus direitos, já se inscreva aqui no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Eu vou falar uma coisa que talvez muita gente não goste de ouvir, mas casar em separação total de bens não significa que o seu patrimônio está 100% protegido. Eu digo isso porque vejo muitas pessoas aqui no escritório acreditando que descobriram uma espécie de blindagem perfeita. Pensam que está tudo no nome de um só, então está tudo resolvido. Mas na prática, não é tão simples assim. E dependendo a pessoa pode descobrir isso da pior forma possível, durante uma separação. Então hoje eu vou te explicar o que realmente acontece no regime de separação total de bens, o que ele protege e o que ele não protege e os erros que eu mais vejo as pessoas cometerem. E deixe aqui para mim nos comentários qual é o regime de bens do seu casamento. Mas vamos lá. Na teoria, a separação total de bens funciona assim. O que é meu continua sendo meu e o que é seu continua sendo seu. E aquilo que cada um compra durante o casamento também pertence individualmente a quem comprou. Ou seja, não existe divisão automática dos bens no divórcio. Então imagina o seguinte: João casa com Ana em separação total de bens. E durante o casamento, João compra uma caminhonete e Ana compra um apartamento. Em uma eventual separação, cada um ficaria em regra com aquilo que está em seu nome. E é justamente por isso que muitas pessoas escolhem esse regime, principalmente os empresários e pessoas que já possuem um patrimônio, ou quem já passou por outro casamento, e pessoas que querem uma autonomia financeira maior. Só que agora vem uma parte que ninguém explica direito. Muita gente acredita que a separação total significa que o outro nunca vai ter direito a nada, mas isso não é verdade. Recentemente chegou uma situação aqui no escritório muito parecida com isso. A pessoa me disse: doutora, está tudo protegido, a empresa está no meu nome, os investimentos estão no meu nome e a casa também. Só que quando começamos a analisar a história do relacionamento, percebemos uma coisa: a esposa participava diretamente de várias decisões da vida financeira do casal. Em alguns momentos, ajudou financeiramente no negócio, contribuiu também para as despesas e investimentos. Contribuiu financeiramente para o crescimento do patrimônio, ainda que sem formalização clara. E aí entra um ponto muito importante. Existem casos que a justiça reconhece a existência de esforço comum, ou até a discussão sobre a comunicação patrimonial, dependendo da forma como aquela relação foi construída e das provas existentes. Ou seja, o fato de o bem estar registrado apenas no nome de uma pessoa, no regime de separação total, não impede automaticamente uma discussão judicial. Muita gente acaba acreditando naquela promessa pronta da internet, coloca tudo no nome só e nunca vai precisar dividir. Só que na prática não funciona dessa forma, porque vai depender, além do regime de bens, da dinâmica financeira do casal, da origem do patrimônio e principalmente das provas que existem no processo. E agora vamos falar de outra coisa que quase ninguém comenta: as dívidas. Tem gente que acredita que separação total protege automaticamente contra qualquer problema financeiro do outro cônjuge, mas também não funciona dessa forma. Via de regra, cada um responde pelas próprias dívidas, mas existem algumas exceções. Por exemplo, dívidas ligadas ao sustento da família podem gerar discussão, ou também quando o casal mistura totalmente a vida financeira, usa as mesmas contas, mistura o patrimônio, ou coloca até bens em nome de terceiros, faz tudo sem organização. Aquela proteção do regime começa a enfraquecer, porque a pessoa no final escolheu a separação total, mas vive como se estivesse em comunhão universal. E tem outro assunto também sobre esse tema muito importante, que é: separação total de bens não significa que o cônjuge fica sem direito à herança. Na maioria dos casos, o cônjuge ainda assim pode ser herdeiro. E isso gera muita confusão, porque a pessoa pensa: se cada um tem o seu patrimônio separado, então meu marido ou minha esposa não herda nada. Mas não é assim. As regras do direito sucessório são diferentes das regras aplicadas ao divórcio. Dependendo da situação, o cônjuge pode concorrer com os filhos e outros herdeiros no inventário. Agora que eu já falei todos os riscos, mas eu quero alertar aqui: isso não significa que a separação total seja ruim, muito pelo contrário. Em muitos casos, ela é excelente, principalmente quando existe patrimônio anterior, ou quando é segundo casamento, quando existem filhos de outro relacionamento, ou quando os cônjuges têm empresa, investimentos, ou quando o casal simplesmente prefere a autonomia financeira. O problema não é de nenhuma forma o regime, é que além do papel, a vida precisa seguir a separação também. E se eu pudesse te dar um conselho como advogada, seria: antes de casar, busque orientação jurídica para escolher o melhor regime, porque o que funciona para um casal pode virar um problema enorme para outro. Se você achou esse conteúdo interessante, se inscreva aqui no meu canal
Mande esse vídeo para aquele seu amigo que precisa saber dessa informação. E para mais conteúdo sobre os seus direitos, acompanhe nossas redes sociais que estão na legenda aqui embaixo. Até mais!